conforme prometido, vamos tentar explicar aqui por que a regra da soma funciona. Guys, suponha que eu quero derivar a soma de duas funções. Essa soma de duas funções eu vou batizar de uma função nova h. E meu objetivo, então, passa a ser calcular o h' de x, que é a derivada da função h. Então eu sei que isso aqui vai ser um limite. Só que esse h pode confundir com esse h, né? Então, não chame de h não, eu chamo de φ. Aqui, aquele mesmo limite que a gente conhece para a derivada, só que aqui não vai ser f, vai ser φ, porque minha função é φ. φ de x mais h menos φ de x sobre h. E aí, como é que eu vou calcular esse limite? Veja bem, a φ de x mais h é a minha função, que é isso aqui, aplicado em x mais h. Então, onde tiver x, eu coloco x mais h. Dessa forma, ficará f de x mais h, mais daqui, e o g de x mais h. Essa é a parte da φ de x mais h. Agora vem menos a φ de x. Ou seja, menos esse treco aqui. Esse treco. Aí a gente vai colocar um parêntese. Só que, guys, eu não vou colocar o parêntese, porque eu vou fazer direto, já que a ideia nossa é só mesmo saber de onde veio a regra da soma. Então, eu não coloquei parêntese, mas eu já ajeitei o sinal. Tudo isso aqui passa a ser negativo, negativo, por causa do menos antes da minha φ. Só que tem algo legal nesse limite, é que eu posso reorganizá-lo. Aqui faltou o pingo do i. Posso reorganizá-lo. Como assim reorganizá-lo? E de que maneira? Falta um erro aqui. Pronto. Eu posso reorganizá-lo da seguinte maneira. Aqui em cima, perceba que eu tenho 4 parcelas. 1, 2, 3, 4. 4 parcelas. E aí, parcelas, a gente pode trocar as ordens, porque não se alteram. Então eu vou trocar as ordens. Vou começar repetindo o f de x mais h. Quando a gente troca a ordem de uma parcela, a gente diz que a gente está comutando. Então eu vou comutar. Eu vou comutar o quê? Esse g com esse f, eu vou trocar de lugar. Esse f tem um sinal de menos antes. Então na hora da comutação vai junto. Agora vem o g de x mais h. Comutei aqui o g com a f. E isso aqui eu mantenho do jeito que está. E aqui que vem a coisa legal, que é o que? Enxergar que esse limite ele pode ser quebrado em dois. Como assim? Quebrado em dois. Antes de ir adiante, eu preciso mostrar para vocês uma propriedade de funções, de frações, aliás, basicamente assim. Quando você tem uma soma e um denominador comum, você pode quebrar essa soma em duas, e cada uma dessas parcelas, o a e o b, ganha o mesmo denominador. Se você olhar direitinho, isso aqui é aquela regra contrária, que você está somando frações com o mesmo denominador. Então, repete o denominador e soma os numeradores. Não sei se você entendeu direito, mas para quem conhece essa regra, percebe que é ao contrário. Quem não conhece, não tem problema. Saiba que quando eu tenho soma no numerador, que é a parte de cima, eu sempre posso quebrar a minha fração. E é isso que eu vou fazer aqui, porque tem um truque inteligente aqui, que consiste em fazer essa quebra, olhar para esse mais aqui, vamos olhar para esse mais. Então eu tenho uma soma, guys. Eu tenho um monte de soma. Eu tenho 4, eu tenho 1, 2, 3, 4 parcelas, então tem um bocado de soma. De fato tem um bocado, mas o meu interesse vai ser nesse mais aqui. Então eu posso quebrar minha fração, colocando toda essa parcela aqui do lado esquerdo em uma fração, colocando esse mais aqui, vou até destacar aqui para indicar que é o mesmo. E vindo aqui, colocando esse restante, essa parte na outra fração. Quebrei minha fração. Cada uma das parcelas deve ganhar o mesmo denominador. E aqui, guys, que entra o truque.
aqui que entra, que vem o tchan da coisa. A regra da soma finaliza aqui. Por quê? Esse limite aqui, isso aqui tudo é um limite. Lembre-se que é um limite da soma. Então eu vou até fazer isso aqui, antes de continuar. É um limite de uma soma. Eu sei que eu posso colocar como sendo limite de tudo isso aqui. Eu não vou repetir, eu não vou recopiar, mas o limite de tudo isso. Deixa eu colocar aqui, eu já volto a explicar aqui para vocês. Mais limite h tende a zero. Veja bem, aqui é um limite de uma soma e a gente sabe lá de propriedade de limite que o limite de uma soma pode ser quebrado. Limite da primeira parcela mais limite da segunda parcela. E aqui que vem o truque. Por quê? É aqui que vem o tchan da coisa. Porque acontece que se você olhar direito, esse limite é exatamente o limite da derivada de f. É o limite que calcula a derivada de f. Então ele é a derivada de f. Mas, se você olhar esse limite, ele é o limite que calcula a derivada da g. Ou veja, é g no x mais h, menos o g de x sobre h. Olha que legal. Ele é o limite da g. Então ele é o limite da g. Ou seja, vamos ver a dimensão do que nós fizemos. Quando eu fui calcular desde o começo a derivada da minha φ, eu fui calcular a minha filhinha, que é a derivada da soma. A φ é a soma de soma, olha o mais aqui, da f com a g. Quando eu fui calcular a derivada da soma, pelo limite, eu fiz conta, fiz uma maracutaia aqui, utilizei propriedades, e eu cheguei à conclusão lá no final, que deu a derivada da f mais a derivada da g. Ou seja, deu exatamente a derivada da primeira parcela mais a derivada da segunda parcela. Então, guys, o que acontece é que essa conta nos mostra que quando eu vou calcular a derivada de uma soma, ela é de fato a soma das derivadas. Se eu fosse utilizar limite, aqui ó, ia ter um monte de conta, e no final das contas ia dar soma da derivada. Ou seja, quando eu tiver soma, eu não preciso usar limite, porque eu já sei que vai dar a derivada da primeira mais a derivada da segunda. E é por isso que nós estudamos essa tal regra da soma, é por isso que nós utilizamos ela, por causa dessa conta aqui. Devido a essa conta, eu sei que regra, quando eu for derivar uma soma, basta derivar a primeira, mais derivar a segunda. É por isso que na aula anterior nós mostramos essa regrinha para vocês. Então ela veio disso aqui. Ou seja, o que eu quero dizer é que essas regras que nós estamos vendo, todas elas têm uma explicação, um motivo, e todas elas vêm de limite. E a gente acabou de mostrar para essa. Porém, a gente poderia fazer a conta de limite e mostrar para essa também. Mesmo que você imagine, professor, aqui tem uma constante, derivada de constante não é zero? Por que não dá zero aqui? Porque, guys, aqui você não está derivando uma constante. Você está derivando constante vezes função. Isso já muda totalmente a história. É que nem aquele exercício que estava assim. Acho que era, não sei se era 5, se era 3, tinha algum número aqui. E eu pedia lá na nossa lista para dizer se era. Eu acho que inclusive tem aqui. Não tem. Vou mostrar ele. Nós temos ele na primeira página. Esse aqui, a questão 3, marcar abaixo as funções que são trigonométricas. Essa letra L, ela não vai se encaixar como função trigonométrica, da maneira que a gente viu. Professor, mas por que não é função trigonométrica? Tá aqui, é cosseno, mas tem esse 3, então esse 3 deixou de ser função trigonométrica. Aqui passa a ser o que, guys? Isso aqui passa a ser isso aqui é o produto de uma constante, que é a constante 3, então eu posso dizer assim, ó, produto da
constante 3, que é o constante 3, pela função trigonométrica cosseno. Então, olhando como um todo, de acordo com o meu enunciado, essa letra L é uma função trigonométrica? Não. Ela é o produto da constante 3 pela trigonométrica. Então, esse 3 aqui matou, fez com que deixasse de ser trigonométrica. E a mesma coisa aqui. Aqui não estou derivando constante. Estou derivando constante vezes função. Por isso, é outra regra. Não vai ser a regra da constante, caso você tenha imaginado que fosse regra da constante. E aqui, guys, a gente pode utilizar o limite. Se a gente fosse derivar usando o limite, nós iríamos perceber que, no fim das contas, daria isso aqui. Ou seja, a constante seria repetido, iria derivar e ficaria multiplicada pela derivada da função. Só que eu não irei fazer essa conta através do limite, eu fiz apenas essa, porque fazer todas as contas por limite para vocês, guys, não seria interessante. Fugiria do nosso objetivo. Então eu mostrei pelo menos uma para a gente ter uma ciência de onde vem. E a gente vai comentar um pouco a respeito da conta na nossa próxima regra. Ok? Thanks.